Boa tarde a todos. Vamos dar início a esse painel Mock Trial. Eu agradeço aqui a diretoria do IBRAC, a organização do evento por essa oportunidade, a todos os palestrantes que eu vou apresentar oportunamente. Eu vou fazer uma breve apresentação do caso, que os senhores devem ter recebido. Em todos os assentos, a gente deixou um paper que tem aqui os fatos do caso, que são relevantes na medida em que os senhores e as senhoras é que vão julgar essa conduta que está sendo analisada hoje aqui. Então, trata-se de uma conduta de troca de informações na indústria de aplicativos para transporte individual de passageiros. Essa indústria, ela se desenvolveu rapidamente no Brasil nos últimos anos. Bem, primeiro um disclaimer, né, que qualquer semelhança com casos reais aqui é mera coincidência. A gente não se inspirou em nenhum caso particular, a gente usou vários fatos de vários casos, então esse caso é meramente hipotético, como está aqui, mock trial. Então, essa indústria de aplicativos móveis para transporte individual de passageiros se desenvolveu rapidamente no Brasil nos últimos anos. A primeira empresa que se instalou no país foi a 77 Táxis, que entrou em 2013, seguida pela Cab Fácil em 2014. Essas duas empresas desenvolveram aplicativos móveis que permitem aos passageiros localizar táxis próximos de sua região, calculando de antemão o tempo de duração da viagem e o preço. Dessa forma, eles passaram a contratar motoristas já autorizados junto aos seus respectivos municípios de atuação. Em 2014, também entrou nesse mercado a Ambar, uma empresa de origem chinesa, que definiu as suas atividades como uma plataforma por meio da qual as pessoas poderiam compartilhar viagens de carro, basicamente caronas pagas. A empresa passou a recrutar proprietários de veículos com habilitação para dirigir, que poderiam ser localizados pelos potenciais passageiros por meio de um aplicativo muito similar ao aplicativo adotado pela 77 Táxis e pela Cab Fácil. Em setembro de 2017, as três empresas tinham participações de mercado conforme essa tabelinha que está no paper entregue a vocês. Eu vou dar algumas informações adicionais então, sobre os grupos econômicos das empresas que a gente está tratando aqui. A Cab Fácil, uma empresa de origem americana, ela é chamada EasyCab nos Estados Unidos, surgiu como uma startup no Vale do Silício. E foi adquirida em 2011 pela gigante de tecnologia norte-americana Noodle, que expandiu os serviços da empresa para todos os continentes. A Noodle é uma empresa aberta, com ações negociadas na Bolsa de Nova York, figura entre as 5 maiores empresas do mundo em faturamento e tem atuação em inúmeros mercados digitais, incluindo redes sociais, plataformas de comércio online, sites de busca, e também atua em mercados de computadores pessoais e dispositivos móveis. Em 2012, a EasyCab fez uma tentativa frustrada de ingresso no mercado brasileiro. Ela chegou a constituir uma pessoa jurídica chamada EasyCab do Brasil e lançou o aplicativo EasyCab, passando a atuar em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. No entanto, ela teve problemas com o Ministério Público, com a Justiça do Trabalho, que resultaram em multas milionárias pela violação da legislação trabalhista e fizeram com que a empresa decidisse fechar suas portas. Ela retornou ao país 2 anos depois, em 2014, após alterar as suas práticas trabalhistas e previdenciárias relativamente aos motoristas cadastrados. Já a 77 Táxis foi fundada na esteira do sucesso alcançado pela EasyCab nos Estados Unidos. Então, ela copiou, basicamente, a EasyCab. Desde a origem, ela é controlada pela multinacional norte-americana Pineapple, que figura entre as 5 maiores empresas do mundo em faturamento, também tem atuação em inúmeros mercados digitais, incluindo redes sociais, comércio eletrônico, etc. Nos Estados Unidos, ela é vice-líder de mercado de aplicativos para transporte individual de passageiros em todos os municípios em que atua, sempre atrás da EasyCab. No Brasil, ela ingressou de forma bem sucedida em 2013, como eu falei, foi a primeira entrante no país e hoje atua nas principais cidades do Brasil. Nos últimos 2 anos, porém, ela vem
observando a queda gradativa dos seus market shares em todos os municípios em que opera, em razão principalmente da competição ferrenha enfrentada por parte dos aplicativos Cab Fácil e Âmbar. A Âmbar é uma empresa de origem chinesa, do grupo Obladi Obladá, gigante de tecnologia global, também 5 maiores empresas mundiais em faturamento. E no mercado europeu, a Âmbar conquistou a liderança em todos os países em que se instalou. Após conquistar a Ásia, a Oceania e a Europa, a Âmbar agora volta os seus olhos para as Américas. A empresa lançou seu aplicativo no Brasil em 2014 e vem conquistando o mercado e a simpatia dos consumidores por meio de políticas extremamente agressivas de preço e inovações, e se aproveita de algumas vantagens competitivas do seu modelo. Por fim, o último player desse caso é uma empresa chamada Cooper Tax GRU. É uma empresa com raízes em uma tradicional cooperativa de táxis de Guarulhos, que tem atuação limitada à Grande São Paulo, municípios da Grande São Paulo. Não pertence a nenhum grupo econômico, tendo seu controle pulverizado entre diversas pessoas físicas, que historicamente controlavam a cooperativa. A fim de fazer frente à concorrência das demais, que resultou numa perda do seu monopólio na prestação de serviços de táxi originados no aeroporto de Guarulhos, ela desenvolveu um aplicativo em parceria com a Universidade Federal do Vale do Paraíba e vem atuando nesse mercado desde 2015. Então, um caso hipotético. Em 2016, a Noodle do Brasil, que é a controladora da Cab Fácil, assinou um acordo com o CAD para encerrar uma investigação de 3 anos no mercado de plataforma de comércio eletrônico, em que ela e uma outra empresa chamada Free Market eram acusadas de cartelização. Como resultado desse acordo, a Noodle entregou ao CAD documentos que indicavam a participação de altos executivos da Noodle em reuniões da Câmara de Aplicativos da Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia, a BIT, nas quais houve troca de informações entre concorrentes desse mercado de aplicativos de transporte individual de passageiros. Eu não vou ler aqui, mas tem uma lista de informações que foram trocadas entre essas empresas nessas reuniões e que serão abordadas aqui também durante esse painel. Além dessa troca de informações, então, só um esclarecimento adicional. Então, a Noodle encerrou um processo de cartel existente e firmou uma leniência com o CAD, onde ela apresentou documentos referentes a essa troca de informações no mercado em que a gente está tratando aqui. Além da troca de informações dessas atas de reuniões, documentos relacionados a essa reuniões de associação, a Noodle entregou a minuta de um código de ética a ser assinado pelos principais players do setor, e que incluía, entre outros temas, índices mínimos de qualidade a serem observados pelos carros da companhia, metas para a melhoria de qualidade dos motoristas e regras vedando o assédio pelas empresas signatárias a funcionários e executivos das demais signatárias. Então, é a cláusula de non-solicitation. Esse documento, segundo a Noodle, nunca chegou a ser assinado. Com base nessas informações e documentos, então, o CAD instaurou um processo administrativo, com base aqui nesses artigos que eu também destaco aqui no paper, em face da Cab Fácil, a beneficiária do acordo de leniência com imunidade total, também extensiva aos seus executivos, que foram signatários. Ajuizou, então, esse processo em face da 77 Táxis e da Cooper Tax GRU, e executivos dessas duas empresas que participaram das reuniões. A Âmbar não integrava a associação de classe, a BIT, e não participou dessas reuniões, então ela não figurou como réu no processo. E, muito importante para esse painel, na nota técnica inaugural, o CAD determinou que esse caso seria julgado pela regra da razão. Então, esse painel, basicamente, vai simular o julgamento, a tomada de decisões por parte da SG quanto à sugestão de condenação ou arquivamento da empresa 77 Táxis e do seu executivo, o senhor Estevão Paulo Jobim, com base na regra da razão. Os senhores, como eu já antecipei, serão os tomadores de decisão e os times de acusação e defesa buscarão convencê-los das suas teses. Esqueci de passar os slides, gente. Desculpem. Deixa eu voltar. Mas eu estou no ponto aqui.
Eu vou falar um pouco mais aqui. Não, mas todo mundo está lendo. Mas os senhores vão tratar desse ponto especificamente. Também não quero tomar muito tempo aqui do painel. Eu vou, então, apresentar os players e participantes do painel com seus respectivos papéis. Então, o time da acusação, que está aqui do meu lado esquerdo, é composto pela doutora Amanda Taide Linhares Martins, chefe de gabinete da Superintendência Geral do CAD e coordenadora do programa de leniência do CAD. Ela é doutora em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP. O doutor Vinícius Marques de Carvalho, também pelo time de acusação, é ex-presidente do CAD, ex-conselheiro, ex-secretário da SDE, é professor doutor em Direito Comercial pela USP, e advoga hoje, atua como advogado, inclusive na área de concorrência. Do meu lado direito está o time da defesa. A doutora Marta Saad é advogada especialista em Direito Penal Econômico, professora de Processo Penal da Faculdade de Direito da USP. Ela é ex-presidente do IBCCRIM, que ela me comentou comigo aqui antes do painel, que completa 25 anos este ano também, assim como o IBRAC, eu achei muito interessante. E este ano também realizou o seu 23º seminário. Pode fazer um próximo seminário com o IBCCRIM, né, Edu? Exatamente. Também integrando aqui o time da defesa, tem o doutor André Marques Gilberto, que ele é mestre em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da USP, é autor do livro Processo Antitruste Sancionador e advoga na área de concorrência e direito administrativo. Além disso, temos o doutor Eduardo Gaban, que vai atuar interpretando o papel do executivo, o senhor Estevam Jobim, que é o nosso réu. Doutor Eduardo é doutor em Direito Constitucional e Econômico pela PUC de São Paulo e pela ENAIU. É autor de vários artigos e livros, inclusive na área de concorrência, e advoga, inclusive, na área de concorrência e de anticorrupção, com o escritório em São Paulo. Por fim, nós vamos ter um expert econômico, que é um expert independente, então ele atuou respondendo quesitos das duas partes, que é o Dr. Juan Ferrez, que interpretando a si mesmo. Ele é mestre em Economia pela FEA, USP, foi economista da SDE e hoje atua como consultor em diversas áreas, inclusive regulação e concorrência, além de inúmeras atividades aí, diversas empresas. Então, eu vou pedir para os senhores, antes da gente iniciar, esses são os nossos quesitos que, ao final, os senhores vão responder. Eu vou pedir, por gentileza, se puderem testar o link que a gente criou para essa votação, que está aqui, que vai ficar projetado aqui um tempinho. Nós temos uma pergunta-teste, que, aproveitando aqui na esteira da apresentação de ontem, se os senhores entendem que os advogados vão sumir em 2042, então... Enfim, é uma brincadeira, mas se puderem responder essa enquete, para a minha equipe está aqui controlando, para a gente poder ver se está funcionando o link, se a gente vai poder realmente usar a tecnologia para a gente passar os resultados mais rapidamente para os senhores. Então, esse julgamento, esse mock trial, ele vai ter a oitiva aqui do senhor Eduardo Jobim, começando pela oitiva dele, o réu. Ele vai ser ouvido primeiro pela acusação e depois pela defesa. Depois, o doutor Juan vai apresentar respostas aos quesitos de natureza econômica, também primeiro a acusação e depois a defesa, e aí cada time de acusação e defesa vai ter um tempo para fazer as suas alegações finais e convencer aqui os senhores de se condenamos ou arquivamos este processo em relação a 77 táxis e ao senhor Jobim. Eu vou fazer um breve histórico do senhor Jobim e já passo a palavra para o time de acusação. Vou controlar o tempo, estritamente, para ninguém ter vantagens competitivas aqui de tempo. O senhor Jobim é um executivo de alto gabarito. O senhor pode tomar o seu lugar ali no banco dos réus, por favor. Senhor Eduardo, senhor Jobim.
O senhor Jobim é um executivo de alto gabarito, brasileiro, formado em administração de empresas pela Harvard Business School. Ele iniciou a sua carreira como gerente de RH em empresa do Vale do Silício, onde se especializou nessa área. O último cargo do senhor Jobim, antes de voltar ao Brasil para trabalhar para a 77 Táxis, foi de diretor de RH da EasyCab, controlada pela Noodle. Ele tinha um contrato que previa não concorrência com efeitos limitados aos Estados Unidos. Por essa razão, foi contratado pela Pineapple, nos Estados Unidos, mas alocado em sua controlada 77 Táxis no Brasil, como diretor de RH, em 2013. A sua atuação foi muito bem sucedida. Ele teve êxito em trazer pessoas-chave de empresas de tecnologia, inclusive de concorrentes. Contratou um gerente da própria Noodle. E é considerado responsável pelo excelente desempenho das 77 Táxis no mercado brasileiro. O senhor Jobim frequenta reuniões da BIT desde a sua chegada no país, em 2014, a convite de um antigo colega do Vale do Silício, que é o senhor Guilherme Porteira, conhecido como GP, que é executivo hoje da Cab Fácil, e é um dos signatários da leniência. Passou a frequentar reuniões da Câmara de Aplicativos, onde foram trocadas essas informações que a gente vai discutir e que originaram o processo. Em 2016, o senhor Jobim passou a acumular a diretoria de marketing e tornou-se VP de marketing e RH da 77 Táxis para o Brasil. Então, diante disso, eu vou passar a palavra para a doutora Amanda e para o doutor Vinícius. Bom dia, doutor Estevão Paulo Jobim. Meu nome é Amanda Taide e, juntamente com meu colega, Vinícius Marques de Carvalho, a gente está aqui para conversar um pouco com o senhor hoje a respeito de uma investigação que está sendo conduzida pela Superintendência Geral do CAD. Deste modo, eu te agradeço de antemão por ter vindo de São Paulo aqui para Brasília para a gente conversar um pouco a respeito do assunto. Te chamo... como que eu gostaria de te chamá-lo? De Estevão, de Jobim? Qual é a melhor maneira? Os dois são bons. Como preferir. Pode ser Estevão. Estevão, tá ótimo. Estevão, então, te apresentando um pouco do que a gente vai conversar hoje, eu acredito que o senhor esteja ciente, então. Está em curso uma investigação aqui na Superintendência Geral, que está investigando, então, algumas práticas aí adotadas no mercado. Essa investigação foi iniciada a partir da celebração de um acordo de leniência. Um acordo de leniência, então, com a empresa Cab Fácil, que é uma concorrente da empresa que o senhor trabalha, a 77 Táxi. E a gente teve, então, que esse acordo de leniência foi assinado pela sua concorrente, inclusive pelo senhor Gilberto Porteira, que é um amigo de longa data do senhor, com o qual o senhor se relacionou durante muitos anos neste mercado. Um dos requisitos para a assinatura, então, de um acordo de leniência é justamente a confissão, e a confissão, então, que gera imunidade administrativa e também criminal, dado que as condutas, então, também são tipificadas no artigo 4º da Lei 8137. Então, diante desse panorama, então, a gente queria fazer algumas perguntas hoje para esclarecer alguns pontos com o senhor. Tudo bem? Tudo bem. Tá ótimo. Então, até onde a gente tem informação hoje, as informações que foram trocadas no âmbito da Associação Brasileira de Indústria e Tecnologia, a gente tem que diversas informações, então, relacionadas a custo, foram trocadas. Dentre elas, e aí eu peço licença para a gente conversar um pouquinho a respeito delas, listar. Então, pelo menos 6 tipos de informações a gente tem acesso, conforme consta na nota técnica de instauração do processo administrativo. A gente tem informações a respeito de trocas de informações entre concorrentes, então, relacionadas a critérios para definição de taxa de remuneração, então, de motoristas desses aplicativos, remuneração dos executivos e definição de critérios também para a definição de bônus para esses executivos, custos de fornecedores, então, custos que cada uma daquelas empresas concorrentes tinha para obter, para colocar dentro do seu aplicativo, como, por exemplo, mapas, que são necessários para esse serviço. Estudos de demanda, inclusive bastante detalhados, com relação a horários de pico, regiões, municípios que aquele serviço eram mais utilizados. Além disso, a gente tem troca de informações a respeito de
variáveis de marketing, promoções recentes e também alguns dados de licitação bastante recentes, inclusive a elaboração conjunta de alguns requisitos para editais. Diante desse escopo amplo, né, de informações que foram trocadas no âmbito da investigação, no âmbito da associação, eu queria te perguntar, existe alguma outra variável que compõe o preço, compõe o custo ou que forma o preço que não foi trocada no âmbito da associação? Deixa eu tirar meu paletó, estou muito me sentindo mal aqui. Dá para parar o tempo quando ele tirar o paletó? Se ele tira o paletó, para o tempo. Eu vou acolher o seu pedido, doutor Vinícius. O relógio está parado enquanto ele tira o paletó. Vamos lá. Assim, doutora, posso chamar de doutora? Sim, por favor, Amanda, na verdade. Amanda. Então, Amanda, isso tudo que a senhora falou, você falou, parece que eu vivi. O que eu me lembro dessa... O que eu me lembro, né, que eu conversei nessa associação, eu nunca conversei de custo, enfim, tive treinamento pesado nos Estados Unidos, né? Eu tive uma vivência lá, então aprendi o que não se deve fazer. Lembra que eu trabalho com RH, né? Então, RH tem uma certa limitação para... Então, eu aprendi que não pode trocar informação sigilosa, né? Que não pode falar de preço, até porque eu não mexo com preço, eu sou diretor de recursos humanos. Então, assim, do que eu me lembro de custo, assim, a gente falou... houve, sim, algum momento na Habit que a gente conversou sobre o custo, mas o custo do Maze, né? Que é o único aplicativo de mapas do mercado e que a Noodle é a dona. Na verdade, vocês trocaram informações da negociação bilateral, né, de cada empresa com o seu fornecedor, de modo a ter acesso à informação que um concorrente tinha do fornecedor. Era isso mesmo? Então, mas posso fazer uma pergunta ou não? Na verdade, fornecedor? É a minha função fazer perguntas para o senhor hoje. Eu te agradeço. Porque o meu conhecimento era um fornecedor, né, que também tinha assento lá. Que acho que até foi quem fez a leniência. A Noodle era dona do Maze. O Gui... Você vê, a gente descobre o amigo só na hora da crise, né? Amigo de verdade. Jamais... Assim, a informação era pública. O preço era um só para todo mundo, entendeu? Não tinha como ter bilateral. O que é bilateral? E até essa informação desse ponto de informação pública, né, da que o senhor está falando. Então, a gente tem alguns estudos, inclusive um estudo que foi capitaneado pelo senhor enquanto presidente de um subcomitê específico, né, dessa associação, o senhor presidente, e o Guilherme Porteira, para quem não é tão amigo dele... Eu não sou mais amigo, é um traíra esse aí. Vocês dois, então, enquanto presidente e vice-presidente desse subcomitê, vocês elaboraram, inclusive, um estudo, né, bastante detalhado, contrataram uma consultoria nesse sentido, para avaliar toda a demanda dos serviços de aplicativo, específico por horário, né, que estava sendo mais utilizado para cada um, inclusive por demanda para áreas geográficas e para municípios que mais utilizavam. Essa informação trocada, consolidada, de um modo detalhado, desagregado, ela era a base para um acordo ou para um passo posterior dos senhores de fixação de preços ou de divisão de mercado geográfico? Mas isso tudo veio de onde? Porque eu não me lembro desse estudo. Eu me lembro de um negócio tão assim desagregado. O que eu me lembro é assim, de fato, em algumas reuniões... numa periodicidade, sei lá, uma vez por ano, ou 2 vezes, a gente conversou, de fato, nessa associação sobre picos de demandas em municípios grandes, onde a gente atua, né, para tentar enfrentar um problema sério, que é um peso de uma legislação insana, trabalhista, que eu não sou especialista, né, não sou advogado, eu não entendo nada disso, mas e também para ver como é que a gente conseguiria trabalhar o modelo de remuneração
mas jamais falando de quanto ganhar o João ou o Zezinho. Mas como é que a gente pode trabalhar o modelo, o conceito da remuneração para que os motoristas queiram trabalhar mais e os operadores do aplicativo queiram trabalhar mais e as empresas experimentem um novo patamar de eficiência, entendeu? Então, essa era a discussão. Eu me lembro de um estudo desagregado, até porque depois a associação ela tinha uma estrutura que até antes de eu entrar, eu olhei, de fato, condizia com o que eu aprendi lá nos Estados Unidos. Tinha um indivíduo independente, né, o tal de Pedro, se eu não me engano, que fazia toda essa parte de chamar a gente para ir. Mas eu não me lembro desse estudo. Então, até te perguntar um pouquinho a respeito da sua experiência do RH, talvez esse pressuposto de conhecer um pouco a legislação trabalhista seja uma necessidade do seu trabalho enquanto diretor de RH. Mas, partindo, então, desse pressuposto, a gente, então, e pegando um pouquinho do que o senhor falou, então, que o senhor fez muitos treinamentos, né, de compliance, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, e até parabenizo o senhor, porque o senhor ganhou um prêmio Integrity do Silicon Valley Times. Então, o senhor realmente estudou, né, todo o programa de compliance, acredito que como um aluno muito dedicado. A gente tem tido, então, dada a sua experiência nos Estados Unidos também, algumas investigações recentes justamente voltadas a acordos com relação a variáveis de RH. Então, a gente tem acordos lá, com confissão de culpa, inclusive, sendo levados a cabo pelo DOJ, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a respeito de combinação, a respeito da remuneração dos executivos, são os chamados wage fixing cartels. A gente tem até hoje 2 precedentes, pelo menos, um com relação ao Hospital and Healthcare Association e outro do FTC com relação ao Council of Fashion Designers of America. Isso, então, é uma investigação, 2 investigações do DOJ com relação ao wage fixing cartels e uma outra investigação também com relação a cláusulas de vedação de acesso a funcionários de concorrentes, que são chamados os no-poach agreements. E isso, então, também já resultou numa investigação do DOJ contra a Apple, a Adobe, a Pixar, algumas das empresas que a gente está acostumada a visualizar. Diante de tudo isso, então, mais uma vez, tendo em consideração que o senhor realizou os cursos de compliance nos Estados Unidos e no Brasil e ganhou prêmios de tanto ter estudado neles, a gente pode verificar, então, que essa troca de informações que era feito com relação a variáveis de RH é um padrão do comportamento do senhor que veio desde a sua experiência de grupos de benchmarking nos Estados Unidos e que continuou, então, aqui no Brasil? Senhora presidente da mesa, só interceder aqui. Acho que o senhor Estevão representado não tem obrigação de falar sobre processos em andamento em outras jurisdições. Ele já falou que não é advogado, não tem nenhum conhecimento jurídico. Então, só fazer essa ressalva. Bem, eu parei o cronômetro, tá? Como é o depoimento dele, ele não se manifestou se ele vai responder ou não. Eu vou deixar que ele se manifeste, doutor André. Pode não responder com relação à parte dos Estados Unidos. Acho que é mais para entender se esse é um padrão do comportamento do senhor, de trocar informações, então, a respeito de remuneração do salário, remuneração dos executivos, bônus a executivos, critérios que definem a remuneração dos motoristas, se esse é um padrão do comportamento do senhor, de modo a afetar e auxiliar a sua tomada de decisão estratégica enquanto diretor de RH. Veja, é importante eu não entendo, pelo que eu me recordo dos treinamentos, tal que eu tenha trocado informações de variáveis, porque a variável eu deveria ter trocado. Eu aprendi nos treinamentos que eu não poderia, por exemplo, pegar o meu presidente e falar: olha, meu presidente ganha X. Eu não posso chegar para um concorrente e falar: meu presidente ganha X, ponto, vírgula, etc. Isso eu não poderia fazer e eu entendo que eu não fiz. Tá? Até causa um certo desalento saber que um sujeito que eu convivi tantos anos assinou um negócio falando que eu fiz. Eu nunca fiz. Entendeu? E se a gente for, então, para o documento 3, quando a gente tem uma informação de que
houve realmente uma troca de informação bem detalhada, contrariamente ao que o senhor acabou de mencionar, que não trocou essa informação detalhada, falando, então, que o CEO tira mais de 2,5 milhões por ano, o diretor comercial e o diretor de novos negócios não ganham mais do que 500 mil e que gerentes ficam na casa de 150 mil. Então, isso aí não é exato. Ainda assim, não é específico? Não, isso aí, sabe como eu aprendi? Nos Estados Unidos tem uma revista, até o pessoal da minha área, que eu treinei lá, chama The American Lawyer. Aí tem lá, associado nível 1, tantos mil por ano. Associado, tantos mil. Equity Partner, é meio CEO, entendeu? E os escritórios divulgam Profit per Equity Partner e publicados tal, tanto é que isso aí não é confidencial. A ideia da Abit era justamente essa, elevar o benchmark do mercado nacional, que é muito amador, para a gente chegar no patamar dos Estados Unidos, uma Comissão Europeia, né? Mas aí isso é totalmente diferente de eu falar, não, o Zezinho, etc., ele fez tanto e ganhou X de bônus porque ele entregou o extra mile. Entendeu? Então, acho que isso não tem menor... Eu não vejo problema nenhum nisso aí, enfim. Mas, de novo, eu não sou advogado, né? Vai entender tudo, não sei. E aí você vai. E aí, deixa eu até te perguntar, então, dado toda essa experiência de compliance, inclusive citando revistas internacionais e tudo mais, essa troca de informações que, ainda que na visão do senhor não seja específica, né, tão detalhada, apesar da gente ter algumas evidências que podem dizer o contrário, né? Será que o senhor seria indicado a trocar esse nível de informação com seus concorrentes em uma due diligence, se você tivesse em concentração econômica, ou será que isso geraria repercussões do que a gente chama de gun jumping? Eu não sei. Eu não sei nem o que é isso. O que é gun jumping? Os treinamentos o senhor ganhou o prêmio de Integrity do Silicon Valley. Tá? De compliance concorrencial. Mas eu nunca fiz deal. Eu fui RH. Mas no curso de compliance concorrencial, você não aprende sobre fusões, aquisições, troca de informações entre concorrentes? Ah, sim, é verdade. Se eu fosse chamado para qualquer coisa nesse contexto, eu não podia falar. Por exemplo, eu não podia pegar um papel que tem lá exatamente todo o quadro de pagamentos, eu não poderia compartilhar isso aí. De fato, isso eu não poderia fazer. Senhor Jobim, Mas isso é diferente disso aqui, ó. Tá. Totalmente. Eu estou aqui só num papel de auxiliar da doutora Amanda, que certamente é uma pessoa especializada em depoimentos, fez curso em Israel, isso tudo. Eu estou aqui nesse papel de auxiliar, só que me ocorreram algumas questões. O senhor participou do subcomitê de mobilidade urbana, exercendo uma função importante no subcomitê, enquanto ocupava o cargo de diretor de RH na companhia, né? E pelo que a gente pôde ler das informações constantes nos autos, o senhor em nenhum momento transmitiu informações do comitê, discutidas no comitê, para o diretor comercial e de marketing da companhia. Confere? Na verdade, o diretor comercial jamais, que ele não gosta de mim, não sei porquê. Assim que eu cheguei na empresa, ele nunca olhou na minha cara, entendeu? Vai saber, não dá para agradar todo mundo, né? Mas o senhor transmitia para o CEO? O CEO era meu chefe, né? Mas transmitia assim. Vejam, se vocês sabem o que era esse comitê, querem saber ou não? Esse comitê era na verdade, desde que eu entrei nessa associação, foi pouco tempo, 14, né? 2014. E não... 99% do tema dessa associação era, puxa, como a gente diminuiu o impacto desse inferno trabalhista. Era isso. E eu não ganhava nada para participar disso aí. Na verdade, eu achava que... No 1% restante que sobrou de tempo, vocês fizeram bastante coisa pelos documentos que constam nos autos. É que vocês provavelmente não viram o que tem lá, né? Porque provavelmente
Vocês vão ver que tinha um inferno de legislação trabalhista, tempo. por enquanto, não é uma função do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Mas esse Noodle deveria ter mostrado, na verdade, tudo o que se fazia lá, porque está parecendo que era um ambiente hostil, Mas como o senhor crime. entende muito bem de compliance concorrencial, o senhor sabe que provavelmente o resto das coisas é problema do Ministério Público, não é problema do CAD. Mas só para terminar, o senhor não veria, então, nenhum problema em transmitir as informações que o senhor obteve lá para o diretor comercial, caso ele fosse seu amigo, irmão, como era o outro lá que levava o senhor para o sítio e tal. Quem é esse outro? Como é que é o nome dele? O Gui. O Guilherme, o Gui. Assim, eu nunca me relacionei com pessoas, eu nunca tratei de temas profissionais com meus amigos, ponto. Então, o Gui me frustrou, foi um cara, mentiu, mas tudo bem, isso não quer dizer que eu trocava nada com ele. Agora, assim, eu tenho consciência de que tudo que eu acessei nessa associação não era confidencial. Não era, sabe? Então, assim, mesmo que eu tivesse relacionamento com esse comercial, não sei por que seria um problema trocar. Aliás, não tinha incentivo. Para que eu ia trocar? Por que ele ia querer saber de mim algo que ele poderia acessar no noodle.com, entendeu? Enfim, não são os documentos que constam nos autos, todos eles. Enfim, se eu puder mostrar o documento, a gente olha. No fim, o senhor não respondeu a minha pergunta. Não seria um problema passar para o diretor comercial, caso ele fosse seu amigo? Não seria. Não seria. Se eu tiver algum problema, mostra aí. Está respondido, obrigado. Bem, eu agradeço ao time da acusação e passo a palavra, então, ao time da defesa. E Cuidado só com... vou considerar ao mesmo tempo. Estou me sentindo muito constrangido aqui. O banco dos réus. Deve tirar a camisa para ficar mais confortável. Doutora, olha só. É o assédio. Dignidade. Senhores, vamos manter o decoro desse julgamento, por favor. Eduardo, boa tarde. Boa tarde a todos. Esse é um momento importante da sua defesa, é a sua chance de apresentar, diante dessa acusação grave que macula a sua carreira, a chance de você aqui apresentar diante dos seus julgadores, de fato, o que aconteceu, qual é a sua experiência de trabalho, o que fazia a BIT, e poder circunstanciar essas informações trocadas dentro de uma associação legalmente estabelecida e que trabalha dentro dos limites legais. Então, inicialmente, esperando que esteja tranquilo, já habituado ao cenário, que você nos explique, então, você trabalha na 77 Táxis aqui no Brasil. Trabalho. E qual que é a sua função na 77 Táxis? Diretor de RH. E recentemente eu acumulei diretoria de marketing. Tá. E no exercício dessas funções, você poderia descrever quais são as suas atribuições na 77 Táxis? Poderia. Em suma, o que eu faço lá eu basicamente sou responsável por sempre cuidar do pacote de incentivos para que os nossos principais ativos, que são os motoristas e os operadores dos aplicativos, do nosso aplicativo, para que eles sempre estejam muito satisfeitos, muito felizes, para trabalhar bem e gerar bastante alegria para os nossos clientes, para a gente crescer. Né? E aí, ultimamente, na área de marketing, basicamente sou responsável por coordenar as agências de publicidade que fazem nossas propagandas, né? E também preparar as chamadas para novas contratações para seduzir os maiores talentos do mercado, assim, atrair interesse, despertar interesse nos jovens talentos para trabalhar com a gente. Tá, então havia uma sinergia entre essas duas áreas, RH e marketing voltado principalmente para recrutar novos motoristas. É um marketing um pouco diferente, mais reduzido, mas porque o nosso foco, o que eu tento implementar aqui, que aprendi lá fora, é que a gente não tem que se preocupar muito diretamente com o cliente final. Quanto mais a gente se preocupar com os nossos clientes internos, o motorista e o operador do aplicativo, naturalmente todo mundo vai querer usar o nosso aplicativo, assim vai. Tá bem. O senhor mencionou aqui várias vezes que o senhor foi treinado em compliance nos Estados Unidos. Então,
Você trabalhou, foi funcionário da EasyCab nos Estados Unidos. Fui. E lá recebeu treinamento de compliance. Recebi. Tá. Bom, falando agora da Abit. O que é a Abit? Então, a Abit é uma entidade da classe dos transportadores de pessoas, né, mecanismo de transporte de pessoas, que eu tenho a impressão que foi criada mais para lidar com os problemas, desafios da legislação trabalhista local, e que mais recentemente começou a perceber que, embora isso seja o principal problema deles, do setor aqui no Brasil, eles também precisariam ampliar um pouco mais para deixar o Brasil se posicionar melhor nesse mercado, em comparação com mercados mais desenvolvidos. Então, é isso aí. Essencialmente, é uma entidade que eu acho que é séria, né, que se encaixa nos padrões adequados. Existe lá uma gestão independente, tem pessoas que não são de nenhuma das empresas, que basicamente coordenam, chamam as pessoas para participarem de reuniões ali, de palestras, e distribuem, eventualmente, um resumo do que foi feito, né? Então, essa Associação Brasileira da Indústria e Tecnologia tem a 77 Táxis como uma das suas filiadas. Tem. Tá. E o senhor, como funcionário da 77, participava da Abit, é isso? Participei. Tá. Desde que eu entrei na 77, eu comecei a participar, me programei para participar. Não participava sempre, mas quando dava, eu ia. Tá bem. E o que faz dentro da Abit a Câmara de Aplicativos? A Câmara de Aplicativos é recente lá. Basicamente, eles agregaram ali um pessoal que trabalha mais com esse ramo de aplicativo, porque o transporte não é só por meio de aplicativo, que é um ramo novo no Brasil, não tem muita regulação, muita incerteza, tem problema tributário, muito problema fiscal, de trabalhista. Então, eles se reuniram para estudar isso aí, para tentar entender melhor como que isso funciona, né? E a criação posterior de um subcomitê de mobilidade urbana? Você se recorda disso? Mais ou menos. Na verdade, esse comitê, eu não sei se chegou a ser criado, mas é porque os temas de inovação que eu poderia contribuir não tinha espaço para a gente fazer nas reuniões grandes, porque tinha muito a angústia com relação aos problemas trabalhistas era muito grande, então dava tempo de tratar disso aí. Então eles, até por sugestão, se eu não me engano, do Guilherme Porteira, ele sugeriu criar esse subcomitê e tal. Em princípio, eu achei que seria bom para poder ter um espaço onde não se trataria tanto de problemas trabalhistas, esse tipo de coisa, e se falaria mais de mercados mais desenvolvidos, como melhorar benchmark de tratar motorista e assim por diante. Entendi. E a comissão, o subcomitê, eles são públicos ou são algo mantido sob sigilo? Essa informação da existência ou de como atua a Abit é uma informação pública disponível no site da Abit? Sim, tudo público, não tem como. Eu não poderia participar de algo que é secreto, né? Isso já até seria contra o que eu aprendi. Não dá. Tá. E a Abit mesma sediava reuniões da Câmara? Sim, só havia reuniões lá. Qualquer reunião que eu fui era lá. Tá. O senhor frequentava essas reuniões na Abit? Na Abit. Sempre na Abit. Sim. E você sabe dizer o cargo das pessoas que participavam dessas reuniões? Que cargo elas ocupavam nas suas respectivas empresas ou qual tipo de função elas exerciam? Eu presumo que todas RH, né? Não tinha... O foco era RH. Tá. E essas reuniões elas eram organizadas, fomentadas pela Abit ou pelos próprios membros do grupo? Pela associação, né? Eu não me lembro de nenhum membro capitaneando isso aí, mas a associação que tinha um grupo independente que chamava a gente ali, tinha pauta, discutia-se, enfim. Tá. Falou grupo independente. Tinha um funcionário da Abit responsável por isso? Sim, o funcionário que era contratado da entidade, que não era relacionado a nenhuma das empresas, pelo menos do meu melhor conhecimento, e que ele que coordenava isso tudo, né? Quando diz coordenava, ele secretariava a reunião? Isso, secretariava, enviava os convites, recebia as mensagens da gente. Eu não mandava mensagem para ninguém da concorrência. Tá. Era só entre a Abit e eu, e cada um entre a Abit, né? Ele enviava convite, organizava a pauta? Exato. Tá. E essas reuniões eram presenciais?
Sempre presenciais. Algum de vocês ou alguma dessas empresas sediou alguma dessas reuniões? Não. Não. Meu Você tinha algum grupo não. paralelo, grupo de WhatsApp, chat? Não, de modo algum. Nada? Não, isso não podia ter. Tá. Vocês falavam, aqui foi dito que você era amigo do PG, o contato com ele era social? Puramente social. Até fiquei surpreso com tudo isso, né? Porque, enfim, nunca tratamos de nada além da amizade fora da profissão. Tá. E, enfim. Tá. Se recorda da periodicidade dessas reuniões? Não era muito frequente, não. Acho que era uma em cada 6 meses ou 4, não sei. Mas era pouco, não era algo muito que eu me lembro. Bem. Agora eu queria que a gente falasse um pouquinho dessas discussões havidas na ABIT, né? Falou aqui que o escopo da ABIT era muito maior do que esse delimitado pela leniência, em que pequenas atas foram pensadas e trazidas como se isso fosse um contexto mais global ou sistemático de atuação da ABIT. Então, eu gostaria que você nos desse exemplos de pautas de discussões havidas lá na ABIT que, porventura, se recorde. É difícil, eu vou tentar lembrar. Por exemplo, pauta inteira eu jamais vou lembrar. Claro. Mas o que eu lembro é, por exemplo, que a gente discutiu o benchmark de remuneração de motorista. Mas não quanto pagar, mas, por exemplo, qual seria o melhor critério? Quanto mais quilômetros rodados, você deveria ganhar mais prêmio? Ou quilômetros rodados, mais elogio do cliente? Por exemplo, dá 5 estrelinhas. Se o sujeito ganhasse 5 estrelinhas na corrida e rodasse muito mais no dia, é o sujeito que precisaria ganhar mais? Esse tipo de coisa... Projeto de lei do setor? Ah, sim, porque a maioria queria falar disso aí. Que, projeto de lei, o Ministério do Trabalho atuou, e eu odiava isso aí, sinceramente. Isso aí me fazia pensar, porque a maior roubada foi voltar para o Brasil. Porque eu nunca vi isso na minha mãe, enfim. Tá. Em alguma dessas reuniões, se recorda se houve divulgação de dados comerciais? Não deu. Plano de negócio compartilhado? Mas como eu divulgaria isso aí? Eu não tinha acesso. Não me recordo, não. Com base em documentos entregues pelo NUDO, alguns exibidos aqui, a SG acusa você e a 77 Táxis, bem como a cooperativa de táxis de Guarulhos, que é bem pequena, e seus executivos, de troca de informações entre concorrentes. Nessas reuniões, algumas vezes mencionou aqui que foi tratado assunto relacionado a RH, né? Remuneração de motorista, plano de benefícios aos motoristas, políticas de bônus. A seu ver, essas informações se referem a preços e estratégias de venda? Absolutamente não. Como assim? Eu não posso conversar, por exemplo... Eu não vi esse documento, eu não vi. Eu não posso conversar sobre um modelo de remuneração, se por escala, se por prêmio. Isso é ilícito? Eu não entendo que não. Nunca ouvi falar que isso é ilícito. Vocês tinham... se recorda agora dessa informação que eu vou falar, de que a EasyCab, numa primeira tentativa de ingresso no mercado brasileiro, naufragou exatamente em razão de questões trabalhistas? Essa era uma preocupação desse mercado incipiente? Sim, me recordo. E era uma preocupação legítima da ABIT em relação a essa questão? Eu entendo que super legítima. Tá. Super. Tá. Essa interação promovida pela ABIT chegou a gerar alguma forma de se aprimorar o plano de remuneração ou os benefícios dos motoristas? A ideia seria melhorar toda a gestão de pessoal, né? Mas eu não tenho compreensão de se chegou a melhorar ou não, porque cada um fazia o seu, né? A gente não compartilhava o que cada um fazia na sua companhia ali. Compartilhava modelos e discutia outros países, né? Mas eu, por exemplo, eu tentei implementar alguma outra coisa, né, para melhorar, mas para atrair mais gente, mas era muito rotatividade altíssima, né? No país é muito difícil reter gente nesse. Foi dito aqui também numa das exibições de que
havia ou houve em reuniões discussões sobre licitações de aplicativos realizadas por prefeituras municipais. O que se falava nisso? Sobre as exigências técnicas dos editais, dos participantes, dos preços? Que tipo de assunto aparecia nas reuniões da ABIT relacionada a essas questões? Veja, isso aí, basicamente, compreendia uma pesquisa que o indivíduo secretário da ABIT fazia nas autoridades municipais, licitantes. Então, quando eles divulgavam o resultado de concorrências, ele recortava o objeto, o preço vencedor e o critério, né? E era um completo absurdo, porque as prefeituras queriam contratar um serviço que elas nem sabiam que poderiam contratar. Então, a ideia dele isso aí mostrava a completa dissociação que tinha do que tinha disponível para ofertar e do que o cliente precisava. Tá, mas essas informações eram de licitações já havidas? Sem dúvida. Sempre informações do passado. Sempre licitações já que se passaram e com os dados oficiais da autoridade licitante que publicava-se nos seus sites, né? Tá. Outra informação trazida pelo leniente é que vocês falavam sobre a variação de demanda por serviço de táxi de acordo com o horário, regiões de alguns municípios, né? Qual que era a ideia? A ideia era entender melhor a demanda do consumidor? A gente conversou algumas vezes sobre isso, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, para entender por que se o modelo poderia ser um modelo só para todo, por exemplo, meus empregados ou gerentes de aplicativo, eles precisariam ter uma espécie de incentivo adicional para grandes centros, porque parecia que era insano em alguns momentos em São Paulo, quando tinha show, ou perto de aeroporto, horário de rush. A ideia era então, eles reclamavam muito na hora de ir embora, falavam, vou sair porque vocês me pagam muito pouco. Nesse não adianta, esse modelo seu não serve para mim. Então, isso era uma crise geral. Então, considerando que esse é um mercado novo, havia uma expectativa ou um esforço para entender e atender melhor esse mercado. Ninguém entendia por que era tão diferente, por exemplo, o motorista aqui em São Paulo do motorista de Ribeirão Preto, por exemplo. Você era a pessoa responsável pela definição do preço do serviço? Não era diretor comercial, claro que não. E sabe se essas informações foram usadas para, por exemplo, elevar o preço de uma maneira homogênea e, de novo, mudar o preço para cima? Foi esse o uso da informação? E qual a informação? A informação sobre a demanda por horário e locais. Não é possível. Como é que vai mudar preço com base nisso? Impossível. Não vejo como. Por mais que seja de RH. Entende muito. Como é que vai mudar um preço por causa disso? Não entendo como, mas enfim. Tá bem. Essas empresas que participavam ali da ABIT, pelo que eu entendi, esporadicamente, as reuniões não eram assim tão frequentes. As informações dali serviram para ganhar market share? Por exemplo, sabe dizer se a 77 ganhou ou perdeu market share participando da ABIT? Veja, como é que eu vou... assim, é óbvio que toda empresa quer ganhar market share, mas como é que alguém vai ganhar market share entendendo que paga mal ser motorista, né? Por exemplo, a 77 só perdeu. Desde que eu entrei nela, só perdeu market share. A gente estava de olho numa entrante lá, super eficiente, que veio da China, que, como ganhou, está crescendo em progressão geométrica. E se a gente não entender, melhorar, por exemplo, nossa performance, a gente vai quebrar. Numa análise daqui 5, 10 anos já é. 77 vai sair. Então, só perdeu market share. Mas o que eu sei é que, assim, desde que eu entrei lá e comecei a tentar mudar um pouco essa mentalidade da nossa companhia, a gente tem recebido mais elogios de clientes, né? A gente está ficando com mais qualidade, mas ainda não experimentamos um ganho de share, pelo que eu sei. Olhando agora, sabendo da existência desse processo e enfrentando isso, você reputa essas pautas da ABIT como legítimas? Sim. Ainda hoje?
Sim, porque eu não entendo onde há ilegitimidade, onde há ilegalidade. O que é ilegal aí? Eu não entendo. Então, voltando para uma pergunta feita no início. Você tem treinamento em compliance? Tenho. Premiado. E sabe quais são as informações que não podem ser divididas entre concorrentes? Sim. Que tipo de informações que não podem ser divididas? Acho que sei, né? Vamos ver. E tendo isso em conta, essas informações... Acabaram? Então, tá bom. Só essas informações, de novo, não lhe pareciam ilicitamente compartilhadas com os seus colegas? Não, eu não troquei preço, não fixava preço, não dividi mercado. Eu aprendi que isso não pode fazer. Tá bem, satisfeita. Obrigada. Obrigada. Eu tenho uma solicitação aqui, se você puder fazer no microfone, doutora Amanda. Só um esclarecimento de fato, por favor. Eu vou permitir o esclarecimento e aí vou permitir também a resposta do time da defesa. O senhor respondeu a uma pergunta dizendo que todas essas informações que foram trocadas no âmbito da associação, então, elas não eram passadas, então, ao diretor comercial, porque, na verdade, o senhor não tinha acesso a o senhor não tinha acesso à diretoria comercial. A partir do momento, então, que o senhor começou a acumular a função de diretor de RH com diretor de marketing, o senhor teve uma capacidade neurológica de dividir a sua mente de modo a não passar as informações que obteve na associação para a área comercial? Uma pergunta de fato. Eu não entendi a pergunta. Pode elabora mais, por favor. Ele não teve capacidade de separar a mente dele. Doutora, eu estou sendo agredido aqui. Pô, eu estou falando a verdade. Eu vou, bem, a defesa pode responder e a gente pode passar para o depoimento. Sem mais perguntas. Então, a gente depoimento do expert econômico. Se o senhor Estevão puder virar para cá para a gente esclarecer isso de uma vez por todas. Então, o senhor, em algum momento, passou a acumular a função de diretor de RH e vice-presidente de marketing. A gente entendeu, na sua descrição das suas funções, que suas atribuições de marketing eram bastante específicas, não tinham relação com a área comercial. Se o senhor puder explicar, enfim, para todos aqui, para quem está nos ouvindo, o que é que exatamente o senhor fazia como na função de vice-presidente de marketing, acho que seria bastante importante. Não, tudo bem. Lembre que eu comecei a acumular isso ano passado, né? Então, estou quase um ano com isso aí. Então, basicamente, de marketing, eu nem sei porque tem esse nome, mas eu basicamente cuidava para gerenciar agências de publicidade, que a 77 contratava para fazer as campanhas. Use 77 é bom, esse tipo de coisa. E o que eu fazia era basicamente olhar as propostas de campanha deles e falar, não, tá bom, tá ruim, melhor aqui, melhor ali. Né? Então, o senhor nessa função definia a política de preços da 77? Não, eu jamais tive acesso a isso. Perfeito. Então é isso. Bem, eu agradeço o réu pela ótima atuação, inclusive. E vou chamar desde logo o nosso perito econômico, que vai responder perguntas novamente dos dois grupos. Ele tem que ficar. Posso sair daqui? Não, ele pode sair dessa cadeira. Doutor Juan, por favor, pode se acomodar nessa. Cuidado com a posição. Então, de novo, eu passo a palavra ao doutor Vinícius e à doutora Amanda. Doutor Juan Feres. Pois não. Boa tarde. Tem uma apresentação que eu queria pedir para o técnico, se ele puder trocar. Você mesmo vai... Só se necessário. Doutor Juan, como já me apresentado, Amanda Taide, doutor Eu não vou Vinícius. tirar o paletó, tá, gente? Tá ótimo. Fique completamente à vontade, por favor. Calma. Sugestivo isso aí. A gente, passando aí as introduções, já que o senhor acompanhou a primeira entrevista, gostaria apenas de reforçar o meu agradecimento do senhor enquanto economista independente para auxiliar esse processo tão importante para os consumidores brasileiros, dado que todos nós utilizamos o serviço de transporte de passageiros, utilizamos todos esses aplicativos na nossa vida diária e
temos a potencialidade de ter sido afetados pelas trocas de informações que foram trocadas e investigadas aqui na superintendência. Então, agradeço muito pela presença do senhor e gostaria de iniciar, então, perguntando para o senhor se variáveis como remuneração de executivos, remuneração de motoristas, demanda, essas variáveis, de algum modo, podem, então, compor o custo de uma empresa e, consequentemente, ainda que indiretamente, afetar o preço ou a estratégia comercial de uma empresa no mercado? Bom, vamos lá. Em princípio, sim. A resposta geral é sim. Mas eu queria fazer uma qualificação do que é preço, tá, nessa indústria. Essa indústria aqui é um mercado de dois lados. Eu vou colocar só para ficar claro. O que esses aplicativos fazem é conectar dois clientes, tá? Ou seja, os motoristas, os taxistas e os passageiros. Então, quando eu estou falando de preço, existem aqui duas questões. Um preço, que é o que eu chamo de preço de transferência, tá? Que é quanto o passageiro efetivamente paga para o motorista. E tem um segundo preço, que é quanto que os usuários, seja o passageiro, seja o motorista, pagam para o aplicativo. Tá? Então, qualificando variáveis de custo, demanda, etc., que dos agentes da plataforma afetam a precificação desses agentes. Variáveis de custo das empresas, ou seja, dos aplicativos, então você citou aqui mão de obra, etc., afetam o custo, aí sim, dos aplicativos. Tá? É só para separar o que a gente está falando de preço aqui. O preço de transferência, isso subiu ou baixou o preço do aplicativo para o passageiro, mas aumentou na mesma proporção o preço para o motorista de táxi. No fundo, você tem dois consumidores e aí, na verdade, em princípio, é neutro economicamente, a não ser que você escolha que um tipo de consumidor é mais importante que o outro. Tá ótimo, obrigada, Dr. Juan. Então, considerando que essas variáveis elas afetam o custo e que podem refletir no preço de maneira global, entendida nessa plataforma de dois lados, a gente indo para esse mercado específico, então, do mercado de aplicativos de passageiros, de transporte de passageiros. A gente tem que a associação que foi o objeto, foi o âmbito aí dessa troca de informações, ela congrega os maiores players deste mercado. Ela agrega 85% do mercado. Então, a 77 Táxi ela tem 45% de mercado, a Cabifácil ela tem 38% de mercado e a Copertaxi ela tem 2% de mercado. De modo, então, que se trata de uma associação muito forte nesse mercado e que essas trocas de informação, então, detalhadas, por vezes desagregadas, elas, então, são trocadas entre concorrentes que compõem praticamente um duopólio no setor, já que a 77 e a Cabifácil elas têm 82% de mercado. E, diante disso, essa troca de informações, ela facilitando assim, ela pode ser considerada, então, uma troca direta de informação entre concorrentes que pode facilitar uma colusão e uma uniformização das práticas no mercado? Bom, considerando que a associação tinha 3 membros, dos quais um é muito pequeno, ainda que os dados sejam consolidados, a primeira questão é todo mundo tem sua própria informação. Eu consolidei um mercado onde tem um terceiro player muito pequeno, então sim, tem uma troca de informações muito relevante. Qualquer player sabe mais ou menos a estratégia do outro, mesmo que o dado seja consolidado, nessa situação em particular. Com relação então, assim, havendo uma troca direta, sim, pode ser considerada uma troca direta. Se as informações que foram trocadas são suficientes para alterar preço do mercado, eu diria que, por exemplo, variáveis de demanda, algumas das variáveis afetam muito mais o preço, o equilíbrio entre passageiro e motoristas, outras poderiam afetar a questão de taxas. Tá? Mas eu vou me restringir a responder apenas a questão e não entrar em detalhes.
Muito obrigada. E considerando, então, que a gente tem uma associação com 85% do mercado com essas trocas de informação, a gente pode... qual a opinião do senhor? As associações que têm uma participação tão forte, tão ativa dos seus membros, elas podem servir como um instrumento de formação e de monitoramento de acordos anticompetitivos no mercado? Sim, elas têm esse potencial. Por outro lado, associações que também têm uma presença grande têm condições de também criar direcionamentos para a indústria, etc. É uma questão de como você troca informação ou não. Tá? Elas não é um problema per se, mas certamente elas têm condições de criar, de dividir informações de forma bem transparente. Se essas informações não forem tornadas públicas para outros concorrentes ou para a sociedade em geral, esse risco aumenta? Pensando aqui, em princípio, você tem um player com 85% de mercado, um conjunto de players que definam questões que envolvam 85% do mercado, eles tendem a levar o padrão de mercado para algum determinado lugar. Então, o outsider tende a ter que acompanhar essa estratégia. Se ele não tem informação, ele vai acompanhar com algum delay. Então, sim, tem um efeito na competição com os outsiders. E aí, nesse sentido, então, essa troca de informações entre concorrentes, mais uma vez, então, de um modo detalhado, informações recentes que, por vezes, eram desagregadas, não publicizadas no site da Abit, não disponibilizadas para concorrentes, não disponibilizadas no Noodle. A gente pode entender que essa troca de informações, então, ela é uma vantagem competitiva, então, da 77 Táxi e da Cabifácil, em detrimento, por exemplo, da Âmbar, que é uma empresa entrante do mercado, que está tentando aí aumentar a rivalidade? Sim, mas tem que considerar um detalhe nesse caso. De fato, a gente está aqui medindo o valor da informação. Quando você entra numa discussão de valor da informação, tem uma questão que é questionável, que é a seguinte, olhando esse caso específico. Em um determinado momento, 3/4 desse market share combinado que estava na Bit estava na mão de um player. Então, assim, entra numa discussão tênue de racionalidade no sentido, por que este player disponibilizaria 3/4 da informação para receber 1/4 daquele volume? Não é pelo volume de informação, mas pela relevância dele no mercado. Tá? Então, assim, aí você tem que entender um pouco a racionale. Mas, sim, esse conjunto de informações pode ser uma diferença competitiva. Tá? Duas questões. Uma em relação ao relacionamento com o fornecedor, né? Porque até agora a gente está olhando para isso, para esse caso, como um caso em que a troca de informações comercialmente e, portanto, concorrencialmente sensíveis entre concorrentes no âmbito de uma associação, algo típico e já explorado por uma série de guidelines, inclusive a própria SDE já publicou cartilha sobre isso, a OCDE também, mas tem algumas outras dimensões esse caso especificamente, né? Porque a gente está falando aqui também de informações relacionadas a custos de contratação de fornecedores, né? Então, de um lado, você pode ter troca de informações que influenciam a venda do produto final, né? Ainda que de um desses lados que o senhor mencionou, mas, de outro lado, também tem a possibilidade de troca de informações sobre contratos com fornecedores, né? Nesse caso, a gente poderia estar ali diante, no limite, se tratasse de um cartel de compra, né? Na visão do senhor, essas trocas de informações sobre contratos e preços de contratos, custos de contratos em relação a fornecedores, faz parte de tudo que o senhor entende sobre papéis concorrenciais ou anticoncorrenciais de uma associação? Faz parte de uma missão tradicional de uma associação ou não? Vamos lá. Resposta, em princípio, não faz parte, não é o padrão. No caso específico, a gente está falando de um insumo comprado de um monopolista. Tá?
existe uma linha de vertente da história de poder compensatório, de você criar, poder juntar players justamente para buscar poder compensatório e baratear a estrutura da plataforma. Eu, pessoalmente, não acredito nessa linha, porque é mais provável, quando você é monopolista, não é questão de ser o único player, principalmente não é o preço que você define ou o tamanho do comprador, mas é o fato de você não ter opção. Nesse caso, juntando-se ou não, os players eles não teriam opção. Tá? E, portanto, a tendência de qualquer discussão nesse sentido seria mais de uniformização de condições comerciais, se é que houver ou não, tá? Possível, porque é essa saída do monopolista para se livrar da pressão de todo mundo, e não necessariamente de uma redução de custos. Então, a resposta, certamente aqui eu teria um impacto potencialmente ruim para o custo, para a homogeneização dos custos das plataformas. Só mais uma pergunta, então. Bom, todo mundo conhece o senhor é um economista muito atuante no CAD, vai em muitas reuniões, participa de muitas calls, sempre e certamente participa de muitas negociações de atos de concentração até antes deles serem notificados ao CAD. Se o senhor estivesse num clean team de um ato de concentração e com base em todas as informações que foram trocadas nesse caso, plano de remuneração de motorista, política de bônus de executivos, plano de benefícios aos motoristas, custos de licenciamento de aplicativos de mapas, variação da demanda por serviço de táxi, estudos internos mapeando a evolução do market share de um concorrente, políticas de marketing, promoções realizadas. O senhor aconselharia as duas empresas que estão fazendo o ato de concentração a trocarem essas informações antes da decisão final do CAD? A resposta é, por precaução, não. Mas cada tipo de informação pode ter um papel distinto. Em particular, quando você está falando de um mercado de expansão rápida, e aí, num contexto de uma fusão, com certeza não. Mas certamente algumas das informações num mundo de expansão muito rápida de mercados de difusão de plataformas, como é o caso, a troca de certas informações podem sim ter um papel econômico positivo. Tá? Então, só para confirmar, o senhor não recomendaria... No caso de uma fusão, não, porque eu não teria uma objetividade para isso, um objetivo para isso. Obrigada. Obrigada. Passo a palavra à defesa. Obrigado, Dr. Roa. Temos algumas questões aqui pela defesa. Acho que o que a gente está vendo aqui é um padrão da acusação de tentar fazer perguntas, com todo respeito, hipotéticas sobre um caso que não aconteceu. Então, as perguntas que a gente vai tentar trazer agora, enfim, para o Dr. Roa, enfim, economista renomado, são especificamente sobre o nosso caso, as situações que nós estamos analisando nesse caso, a investigação em curso perante a SG. Primeiro ponto aqui, Dr. Roa. Sim. A nota técnica de instauração desse PA fala, ao final, deixa claro que o PA vai ser analisado sob a regra da razão. O senhor poderia comentar com a gente, em linhas muito gerais, o que significa isso, qual que é o ônus que é criado para a SG a partir do momento em que ela decide analisar uma conduta pela regra da razão? Bom, quando você... vou tentar fazer o paralelo disso com uma per se para ficar claro, tá, para todo mundo. Então, assim, quando você faz uma regra per se, você está olhando se existe a conduta. Nesse caso, se houve uma troca de informações. Quando eu vou para a regra da razão, eu preciso dar alguns passos a mais. A primeira pergunta é se existe uma racionalidade. Eu estou aqui repetindo o Posner, tá? Então, a primeira questão é se você tem uma racionalidade econômica para ele, não uma racionalidade privada. Não estou olhando se ele maximiza ganho ou perda. Estou olhando se existe uma lógica econômica concorrencial para aquela troca de informações. Então, aquela troca de informações pode ter um papel no sentido de incentivar, acirrar a concorrência ou melhorar a eficiência do mercado. O segundo passo é ter uma ideia da proporcionalidade, de efeitos e sua proporcionalidade. Então, os efeitos, normalmente, eles não são neutros. Eles podem ter efeitos positivos e negativos. E o que você precisa avaliar é se o ganho daquela racionalidade potencial, e aqui por potencial não é uma mera especulação, é uma lógica pelo seu tamanho, pelo seu alcance, não precisa também ser uma mensuração quantitativa dele.
mas a proporcionalidade daquele efeito, dado os fatos, dado aquele mercado, em relação aos potenciais prejuízos que eles geram, sejam liquidamente positivos. Então, quando você tem uma racionalidade e tem efeitos proporcionais, você começa a entrar numa zona dúbia. Obviamente é sempre argumentativo, mas uma área onde você decide se essa conduta foi ou não anticompetitiva, pela regra da razão. Perfeito. Tá. Nós temos aqui, então, o que nós vemos efetivamente nos autos são acusações, são evidências, deixando claro que, no âmbito de uma determinada associação, que congrega players importantes nessa indústria de aplicativos de carros, foram discutidas algumas informações entre os representantes das empresas que ali participavam. O senhor acabou de explicar para a gente que, se o PA é analisado pela regra da razão, necessariamente tem que haver uma demonstração, uma análise, pelo menos, dos efeitos potencialmente anticompetitivos dessa conduta face às eventuais justificativas, eficiências, enfim, mesmo os efeitos pró-competitivos. Então, com o tempo que nós temos aqui, eu queria passar com o senhor pelas variáveis que foram discutidas, efetivamente discutidas no âmbito da associação, e pedir um breve comentário seu sobre, enfim, na sua visão, os eventuais prejuízos concorrenciais superam as eventuais eficiências, efeitos pró-competitivos. A primeira variável estratégica que foi discutida no âmbito da associação são os chamados planos de remuneração a motoristas. Lembrando, as informações elas eram fornecidas pelas empresas, elas respondiam um questionário, forneciam isso para a associação compilava essas informações, as informações voltavam para as empresas de maneira agregada a cada 3 meses, sem identificação dos players. Qual seria o seu comentário sobre essa informação à luz da regra da razão? Bom, vamos lá. Como eu já comentei no passado, neste caso em particular, o dado agregado e o dado individual, em certa medida, se confundem, porque um player tem 2 players muito grandes na associação. Então, você consegue fazer por resíduo, tirar uma informação ou outra. Mas, considerando aqui que você está olhando, a minha grande questão é: em que medida esses dados não poderiam ser obtidos diretamente por outras fontes? Vamos lá. Políticas de remuneração, etc., são, nesse caso, extensíveis a milhares de motoristas. É a coisa mais simples do mundo eu entrar lá, credenciar o motorista e olhar a política de remuneração de cada um dos meus concorrentes. Tá? E isso não chega a ser. E aí a gente teve um painel, teve uma discussão com eméritas pessoas falando sobre Big Data aqui, que é exatamente isso. Eu consigo criar robôs, consigo criar estruturas para mapear essa discussão. Então, sim, é uma informação, digamos, que é usada para precificação, que pode ser usada para precificação, pode ser usada para estratégias, mas que, a rigor, ela já estava disponível para os players, tá? Se eles quisessem unilateralmente. Perfeito. O segundo grupo de informações são, enfim, eventual remuneração, taxa de administração que era praticada por essas empresas junto aos motoristas. Lembrando que os fatos do processo nos dizem que as informações trocadas nunca diziam respeito aos valores praticados pelas empresas junto aos motoristas. O que era discutido eram os critérios, enfim, de avaliação dos motoristas, possivelmente algum tipo de melhoria, né, na avaliação dos motoristas. Qual seria o seu comentário sobre isso? Tá, bom, esse aqui tem 2 potenciais efeitos, tá? Um estático e um dinâmico, tá? No caso específico. Deixa eu tentar explicar. A padronização de condições comerciais, etc. Condições comerciais, formatos de contratos são formas de negociação e aspectos competitivos, são variáveis competitivas. Porém, nesse caso, uma coisa importante, a estrutura de táxis, nesse caso, era compartilhada pelos players, ou seja, o mesmo motorista era multi-homing, ele atendia a 77, atendia a Cabe Fácil, atendia eventualmente a Cooper Group. Tá? Então, e aí, num processo, lembra que eu estou falando de uma difusão de plataformas. Então, assim, você, de um lado, criar um padrão, você está falando no fundo, as plataformas funcionando como organizadores de um mercado. Você criar certos padrões para premiar melhores práticas de uma empresa já geraria externalidade para as demais, com certeza.
Tá? Mas essas externalidades podem ser, inclusive, positivas, no sentido de que você cria melhores padrões para uma competição, inclusive para uma competição indireta com aplicativos que usem motoristas particulares. Tá? Por outro lado, de fato, eu reduzi variáveis de competição entre os players. E, portanto, estaticamente, eu poderia ter um motorista arbitrando entre duas taxas e ele deixa de poder fazê-lo. Medir a proporcionalidade disso depende do momento da curva de fusão que você está. Tá? Se você está falando de um setor que está em pleno processo de difusão, e eu coloquei logo demais aqui, só para a gente olhar, ou seja, numa plataforma como essa, um mercado de dois lados como esse, ele tem um padrão de difusão em S. Então, você tem um processo inicial que é difícil de convencer, você tem poucos táxis, então atrai poucos poucos usuários atrás, poucos motoristas, e a coisa não anda até chegar a uma determinada escala, uma determinada densidade. Tá? A densidade é uma escala num determinado local, e aí essa curva começa a andar porque o serviço ganha valor. Eu passo a ligar e tenho um carro imediato, e o carro vê valor porque toda hora está ocupado. Então, e aí eu tenho uma difusão rápida. Nesse quesito, nesse processo de difusão, quando você está fazendo nessa etapa da cadeia, uma padronização que melhore incentivos, que acelere esse processo, gera ganhos. Por quê? Essa curva acontece porque o produto vai ganhando valor. Tá? Então, o consumidor passa a ver mais valor, o motorista, que é um outro tipo de consumidor, também vê mais valor, ainda que os preços possam eventualmente ter subido ou caído, independente do preço. Tá? É o próprio crescimento da plataforma que faz com que a estrutura gere o seu próprio valor. É o tamanho dela que explica o valor. Tá? Então, assim, respondendo diretamente, eu tenho uma perda estática potencial, mas, eventualmente, se eu estou nesta fase, padrões mais adequados, dado que eu compartilho essa infraestrutura de remuneração, podem ser eficientes no sentido de acelerar esse processo de fusão. Perfeito. A gente não tem mais muito tempo, então talvez eu peça para a gente caminhar com um pouquinho mais de rapidez na análise. Pedir o seu comentário. A gente viu uma das peças de acusação, uma ata de reunião com informações sobre políticas de bônus praticadas por essas empresas junto aos seus próprios executivos. Enfim, inclusive informações sobre, sua empresa paga pouco, sua empresa paga muito, tentativas de assédio aos executivos das empresas. Qual é o seu comentário do ponto de vista econômico sobre isso? Existem, obviamente, o compartilhamento de informações. Trabalho é um insumo e, portanto, se eu estou manipulando de alguma forma o mercado de trabalho, eu poderia gerar um impacto sobre custos e isso implicar em efeitos competitivos, aumento de custo, redução de custo e assim por diante. Mas para que isso seja um caso antitrust relevante, dado que você tem legislações de negociações coletivas, nesse caso, isso não é um insumo comum, a minha resposta aqui depende do peso desse insumo como algo relevante e da especificidade desse trabalho, porque o mercado de trabalho não é formado só sobre um conjunto de 2, 3 empresas de um setor. Eu tenho economistas trabalhando em qualquer setor do país. Então, se isso envolvesse um economista, esse grupo não teria capacidade de formar preço. Então, assim, aparentemente não há uma especificidade de trabalho tão grande nesse setor que permita você falar que, olha, há capacidade de manipulação de um preço para aplicativos de transporte. Até poderia falar para aplicativos em geral. Tá? Perfeito. E aí uma última pergunta, se a gente tiver, acho que um minutinho. A acusação e os autos do processo deixam claro que houve alguma discussão, em alguma medida, isso não está absolutamente claro, sobre as variações de demanda por serviços de táxi em várias regiões de várias cidades. Qual seria o seu comentário? Então, voltando aqui para a nossa premissa, PA analisado pela regra da razão, eventuais prejuízos concorrenciais versus eventuais eficiências. Tá. A troca de informações de demanda, de onde tem demanda ou não, em princípio, é um segredo industrial das empresas, porque é onde elas vão colocar os carros. Eu até, de novo, muito rapidamente, coloquei aqui só um exemplo de localização de carros para melhorar o atendimento. Quanto menor esse raio, melhor é a capacidade que táxi tem de atender aquele público no entorno. Tá?
Essa é um pouco a lógica. O que eu estou colocando? Você saber esta demanda é, de fato, uma vantagem competitiva, como eu já coloquei aqui. Por outro lado, se você está num processo de fusão e se o insumo é compartilhado, tá, você colocar corretamente esses táxis pode acelerar aquele processo de fusão que a gente colocou. Então, num caso muito particular de difusão, onde eu tenho um efeito de rede compartilhado numa das pontas... E acho que um comentário sobre difusão, deixar claro, né, falar um pouquinho sobre o que é difusão. Difusão é o momento que essas plataformas começam a crescer muito rápido. Que é, na sua opinião, o que está acontecendo nesse mercado? Este mercado tem crescido muito rápido e a própria entrada de concorrentes tem andado nessa linha. Perfeito. Tá. Muito obrigado. Bem, eu agradeço aqui. E aí, agora, cada um dos times terá 10 minutos para suas alegações finais. Eu peço que se dirija, então, ao público. E, após esse momento, os senhores, eu peço que acessem o nosso link para poder votar e a gente divulgar o resultado ao final desse painel. E agradeço a todos. Acho que muito importante a participação de um economista nesse caso. Podemos? Bom, eu acho que nós estamos chegando ao fim dessa primeira fase processual. O processo será encaminhado é um processo administrativo, então o processo será encaminhado ao Tribunal do CAD para o julgamento final. E eu acho que, em sede de alegações finais do ponto de vista da acusação, alguns pontos são importantes. Primeiro, do que nós estamos tratando aqui a princípio. Nós estamos tratando de um acordo de leniência em que uma empresa trouxe à Superintendência Geral do CAD uma série de informações, documentos, que revelaram que essa associação era utilizada, usando como instrumento o Dr. Jobim aqui presente, para a troca direta de informações entre concorrentes dentro de um mercado muito específico. Foi-se criado, inclusive, um subcomitê de mobilidade urbana para reunir especificamente esses principais players do setor, com exceção de um só. E vejam, nós estamos diante de informações que foram trocadas a respeito de bônus e remuneração de executivos e motoristas, promoções, licitações, variação da demanda em horário, regiões e municípios, custos de fornecedores. É muito difícil, diante de uma situação como essa, imaginar que essas trocas de informações não poderiam ter algum tipo de potencial efeito anticompetitivo, na medida em que é um mercado oligopolizado, né? As empresas aqui que compõem a associação têm mais de 80% de market share nesse mercado. E aí a questão que se coloca talvez seja como aplicar a regra da razão numa situação como essa. Né? A regra da razão, ela não é uma camisa de força que te impõe um método único de avaliação. Né? O que significa a aplicação da regra da razão quando a gente está lidando com troca de informações diretas entre concorrentes no nível que aconteceu aqui? Lembro que até um código de ética foi criado pelo Subcomitê de Mobilidade Urbana, com o objetivo de evitar que executivos de uma das empresas fosse assediado, entre aspas, ou sem aspas mesmo, para trabalhar na companhia concorrente. Um mercado em que todos nós sabemos, recursos humanos é algo essencial. Né? Nós estamos falando de um mercado intensivo em mão de obra qualificada, em investimentos em inovação que decorrem, muitas vezes, do desenvolvimento da capacidade intelectual de alguém que está trabalhando ali, desenvolvendo aplicativo. Nos Estados Unidos,
com base numa lógica, inclusive, de efeitos potenciais que isso se pode gerar, efeitos potenciais negativos. O DOJ, como a doutora Amanda mencionou durante as perguntas, já fez acordos com reconhecimento de culpa em 2 casos pelo DOJ e 1 caso pelo FTC, sendo que um deles com empresas de tecnologia. Google, Adobe, Intel, Pixar e assim por diante. Então, a pergunta que eu volto para os senhores é: o que significa aplicar a regra da razão num caso como esse? Né? Se trata de fazer uma análise de efeito líquido, como se faz ou pretensamente se faz uma análise de ato de concentração, em que se define mercado relevante, se analisa a barreira entrada, se é algo tradicional desse modo? No nosso entendimento, dada a situação concreta que nós temos, algumas coisas, alguns pressupostos têm que ser provados e, no nosso entendimento, eles estão aqui provados. Primeiro houve, de fato, troca direta de informações? A resposta é sim. As informações eram comercialmente sensíveis para aquele mercado? Especificamente para esse mercado? Sim, boa parte delas, a gente ouviu o depoimento do Dr. Juan, são informações comercialmente sensíveis. As trocas de informações foram recorrentes? Foi um ato específico de troca de uma informação ou não? Havia reuniões em que essas informações eram trocadas, essas reuniões duraram anos? Sim, desse modo aconteceu e os documentos provam isso. As informações trocadas foram apropriadas privadamente pelas empresas? Também sim. Elas não foram disponibilizadas e divulgadas ao público, e aí cabe uma ponderação. Se elas fossem tão facilmente apreensíveis por aí, para que se fazer uma associação a sua principal função, ou um subcomitê cuja principal função era exatamente trocar essas informações? Correr os riscos que, se eventualmente alguém tivesse feito um bom curso de compliance, não recomendo esse curso do Silicon Valley, não sei quem fez, quem projetou o curso, mas infelizmente não é possível recomendá-lo. E se as empresas ao terem acesso, e a empresa teve acesso, o CEO da empresa teve acesso, outros diretores da companhia teve acesso. O diretor comercial, coitado, só não teve acesso porque o doutor Estevão não gostava dele. Inclusive roubou a vaga lá de marketing do cara. Então, fora isso, a empresa teve acesso, o CEO tendo acesso, ele podia transmitir isso ao diretor comercial, talvez sabendo dessa contenda aí, entre os dois. Então, tudo isso somado nos revela que a conduta da empresa do Dr. Estevão, de fato, são condutas reprováveis. E a conduta do Dr. Estevão, especificamente, aqui tem um ponto interessante, que há uma decisão a ser tomada. Ou é uma pessoa que não tem nenhuma condição de ter nenhum tipo de entendimento sobre questões concorrencialmente sensíveis, e aí, de fato, talvez o curso tenha sido inútil, e participava ali só como um transmissor de informações para os seus pares, sem saber que nada disso podia ter efeitos negativos, ou que, no mínimo, pudesse gerar preocupação, ou ele, de fato, fez um bom curso de compliance concorrencial, mas, por algum motivo, resolveu não cumprir nenhum dos desígnios e nenhum dos objetivos e nenhum dos métodos previstos no curso e, de fato, de maneira negligente, e aí, nesse caso, se o curso de compliance foi bom, com completa imperícia, resolveu tomar as atitudes que tomou de transmitir as informações e de ajudar na organização dessas informações. Então, com base nisso tudo, a Superintendência Geral defende, sustenta a tese de que o doutor Estevão, o senhor Estevão e a empresa 77 merecem ser condenadas pelo Tribunal do CAD.
Acho que a doutora Amanda quer concluir. Concluindo, o que a gente tem, portanto, nos quesitos apresentados, é que a gente tem informações de recursos humanos, de remuneração, benefícios de executivos e funcionários que, então, afetam o custo de empresas. E essas informações estão sendo objeto de investigações, inclusive pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pela Federal Trade Commission. A gente tem trocas de informações a respeito de custos de licenciamento de mapas, ou seja, informações internas de cada uma das empresas a respeito de negociação com seus respectivos fornecedores, com potencialidade de configurar, então, um cartel de compra. A gente tem trocas de informações a respeito da demanda por serviços de táxi. Informações essas de demanda específicas, relativas a áreas geográficas e a horários, que podem servir, portanto, potencialmente como base de um acordo posterior de fixação de preço e de divisão de mercado. Temos ainda trocas de informação recentes a respeito de licitações, trocas de informações recentes essas que balizam o comportamento posterior das empresas no mercado na medida em que elas conseguem prever a atividade futura da sua concorrente em outras licitações, e elas, inclusive, elaboravam requisitos técnicos de editais conjuntamente. Por fim, informações a respeito de políticas de marketing e promoções que já foram implementadas, então, mas que eram recentes e que, portanto, fazem parte do preço e definem a estratégia comercial de uma empresa e dá previsibilidade, uma previsibilidade muito ampla a respeito do comportamento futuro dos concorrentes. Tempo esgotado. Muito obrigada. Nada o tempo para eles. A defesa também vai ter 10 minutos. Por que eu não consigo terminar isso aqui? Bom, está funcionando. Acho que o primeiro comentário é só que, enfim, o time de defesa está trabalhando aqui, a despeito, né, Marta? Você recebeu honorários há 6 meses, né? Inclusive, a gente queria fazer um reminder aqui para o doutor Estevão, conversar com o CFO da... Fazendo quase uma advocacia pro bono aqui para o senhor. Eu sou uma pessoa hipossuficiente. Perfeito. Mísero. Mas vamos lá, usando o tempo... É só ver as fotos dele no show do YouTube, comendo lagosta em Nova York, você vê como é que ele é hipossuficiente. Pois é. Então, fazendo nosso trabalho pro bono aqui, mas agora falando sério, o que a gente tem concretamente nesse caso? A acusação trouxe uma série de referências, algumas... Começando, então, eu tenho só 4 pontos para discutir com vocês. Primeiro deles, faz sentido, hoje, outubro de 2017, a gente discutir um caso como esse, troca de informações entre concorrentes, pela regra da razão? E a resposta é sim. A acusação trouxe aqui em referência a uma série de investigações dos Estados Unidos sobre práticas envolvendo profissionais da área de RH, investigações que ainda estão em curso, mas essa mesma jurisdição, também nos Estados Unidos, nós temos um paper relativamente recente do DOJ, reconhecendo que trocas de informações entre concorrentes, em geral, são concorrencialmente neutras e, em muitos casos, são pró-competitivas. E é isso, na opinião da defesa, que nós temos no presente caso. A própria Superintendência Geral do CAD, num caso muito recente, no finalzinho de 2016, iniciou uma investigação no setor automotivo, uma investigação tratando apenas de trocas de informações entre concorrentes. Ali, na nota técnica de instauração, a própria superintendência reconhecia que trocas de informações podem ser pró-competitivas, elas reduzem a simetria de informações entre concorrentes, em muitos casos, e elas também podem gerar efeitos benéficos para os consumidores, o que também é o que nós entendemos que acontece nesse caso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, olhando concretamente para as evidências que nós temos nesse caso, enfim, nós ouvimos aqui nosso especialista econômico, ouvimos um executivo da empresa, vocês tiveram acesso nesses papers aos fatos que realmente aconteceram nesse caso. O que não se questiona? Não se questiona que uma série de concorrentes discutiram, no âmbito de uma associação, no âmbito de uma câmara, no âmbito de um subcomitê, uma série de informações. A grande questão é, essas informações são concorrencialmente sensíveis? Se são, elas são capazes de gerar mais efeitos concorrencialmente negativos do que efeitos pró-competitivos? E, claramente,
o que os autos mostram é que os efeitos pró-competitivos superam em muito os eventuais prejuízos concorrenciais. E aí, passando por cada uma das informações que nós vimos, que foram discutidas no âmbito dessa associação. Em primeiro lugar, informações sobre planos de remuneração às pessoas, os funcionários que trabalhavam nessas empresas. Informações que eram circuladas de maneira, enfim, agregada a cada 3 meses, sem identificação de quais eram as empresas envolvidas. Informações sobre políticas de bônus. É muito difícil entender a sensibilidade concorrencial de uma informação como essa, depois de ouvir aqui o testemunho econômico do Dr. Juan, mostrando que dificilmente esse não era um mercado fechado em si próprio. Não se tratava de uma informação concorrencialmente sensível. Falamos também de informações sobre licitações passadas. Esse foi um ponto muito enfatizado pela acusação. Mas aqui, o que é importante, o que nós precisamos ter em mente é que são informações de licitações já ocorridas. Se são licitações, são necessariamente informações públicas. Licitações que já aconteceram, na maior parte das vezes, são informações disponibilizadas em atas de registro de preço, atas de pregão, documentos disponibilizados pelos próprios órgãos. A acusação enfatiza muito a troca de informações sobre políticas de marketing. Sempre informações passadas, nenhuma informação sobre uma política de marketing que tivesse sido efetivamente, que tivesse sendo implementada por uma dessas empresas ou que fizesse parte dos planos dessas empresas de implementação no futuro. Assim, referência a uma situação específica em que essas empresas discutiram uma situação envolvendo um fornecedor em comum. Enfim, aparentemente, pelo que a gente ouve da opinião do nosso especialista econômico, um fornecedor em comum que usufrui de uma posição monopolista. Então, é muito difícil, quase inimaginável pensar qual seria o efeito anticoncorrencial de qualquer conversa entre esse grupo de concorrentes envolvendo um fornecedor em comum que usufrui de uma posição monopolista nesse mercado. Isso é concretamente o que nós temos de fatos nesse processo. A acusação nos fala que o Sr. Estevão dividia essas informações com seus superiores dentro da empresa. Já ficou claro aqui, enfim, os fatos mostram isso, que essas informações não eram passadas para a diretoria comercial da empresa. E se as informações eram passadas para, enfim, qualquer outra diretoria, qualquer outra pessoa, são informações passadas, informações sobre fatos que já transcorreram. Então, informações realmente com uma sensibilidade concorrencial muito pequena. Ouvimos aqui o testemunho econômico do Dr. Juan, pesando em cada um desses casos prós e contras do ponto de vista concorrencial na discussão de cada uma dessas informações. Em nenhuma dessas situações, o Dr. Juan apontou uma variável, algum tipo de informação que tenha sido discutida entre essas empresas que pudesse gerar um prejuízo concorrencial que superasse as eficiências econômicas. E o Dr. Juan enfatizou muito as várias eficiências econômicas para as empresas e, em especial, para os consumidores, mesmo nas discussões sobre as variações de demanda em várias regiões, em várias cidades. Então, as provas não levam à conclusão que foi mostrada nesses momentos atrás pela acusação. E eu encerro aqui, lembrando a todos do pressuposto básico desse caso. É um PA que está sendo analisado pela regra da razão. Mais do que isso, a gente tem que levar em consideração, não só em relação à figura do nosso representado pessoa física, em relação à pessoa jurídica que ele representa, que vigora no Brasil o princípio da presunção da inocência. Esse princípio, de acordo com a interpretação mais moderna dos tribunais, ele cria um ônus para a acusação, ele é basicamente, enfim, uma ferramenta, uma garantia para o particular, sim, mas ele aumenta em muito o ônus para a acusação. Ele faz com que o particular ele tenha que ser considerado inocente até que se faça prova em contrário, e essa prova não existe no caso que nós acabamos de analisar. Então, por conta de tudo isso, a defesa pede que, enfim, seja emitida uma recomendação pelo arquivamento do PA em relação ao senhor Estevão e à empresa na qual ele trabalha. Obrigado. Muito obrigada. Então, eu peço agora a todos que votem. E acho que, até por uma economia de tempo aqui da defesa, que eu agradeço pela concisão. A mesa vota? A mesa, em princípio, não vota, né? Eu não votei. Eu peço a todos que votem. O senhor Estevão fica de pé durante o veredito. E a Camila e o Gabriel aqui vão me ajudar a proferir o resultado.
E acho que, como a gente vai ter 5 minutos adicionais, depois eu gostaria que voluntários aqui da plateia, na medida em que, em princípio, esse painel não seria interativo, mas como a gente vai ter esse tempo, que justificassem, se quisessem voluntariamente explicar o que acharam e por que votaram. E eu peço, então, se houver voluntários votando pró ou contra, que identifiquem depois do encerramento. Sim, não para a gente não prejudicar exatamente, doutora Amanda, para não influenciar os demais colegas. Vou dar mais uns 2 minutinhos aqui. Você quer votar? Você quer votar? Então, eu quero votar. Eu posso, eu quero. Bem, o painel vai poder votar. As pessoas estão querendo votar, então votem, por favor. Vocês podem votar. Nem o doutor Estevão. Eu vou descobrir que ele foi acusado Tem outros princípios da lei da presunção da inocência que o julgado não pode julgar, né? De maneira. Já está online aí. Se votou, você não votou. Eu não vou votar também. Tem já? Posso ver o pessoal, por favor? Quer que eu te passe o link? Acho que acho que vai aparecer na tela, né? Que horas termina? Então, mas foi mais divertido do que eu achei que seria. Eu te mandei. Tem? Tá. É isso. Não, mas foi legal. É porque, assim, na hora que ia falando, aí você fala... Peguei o gancho, deu gancho. Yes. Eu tinha preparado perguntas para, tipo, umas 2 horas de entrevista, mas eu acho que não... Já virou, parece. É que as pessoas podem votar mais vezes, né? Isso também... Várias vezes? Tá fugindo? Votar, meu. Pô. Eu vou encerrar, tá. Tem número? Quanto? Vai lá. Segura um minutinho. Quantas pessoas tem aqui, mais ou menos? Mas foi bom, vai. Encaixou. Eu acho que ele ficou meio puto, mas tudo bem. Foi? Eu não tinha percebido. Eu também não quero... Ai, gente. Vou encerrar, né? Acho que encerra, né? Bem, eu vou encerrar, estou encerrando a votação. Vou encerrar a votação porque o tempo aqui do painel está esgotado também. Eu peço aqui, então, o resultado. Gabriel, você tem o resultado aí? Não dá para projetar o resultado? Não vai, tá feio? Tá... Bem, então tá. Bom, acho que ele tem que sentar na frente. Opa. Não adianta. Eu tô mega curioso. Eu negocio a prisão domiciliar. Bem, eu vou começar com a questão do teste. 67,3% do público entendem que os advogados são insubstituíveis. Então,
não... Percentual baixo, hein? Eu achei baixo. Só 67? 67,3. Então, eu acho que continuaremos aqui em 2042, a não ser que haja uma guerra nuclear e aí ninguém estará aqui, nem os advogados, né? 56,6% das pessoas entendeu que sim, o compartilhamento de informações de RH é concorrencialmente sensível. Então, RH, remuneração e benefícios de executivos e funcionários. 53,3% do público entendeu que o compartilhamento de informações sobre custos de licenciamento de mapas, no contexto do caso concreto, é concorrencialmente sensível. 59% do público entendeu que o compartilhamento de informação sobre a variação da demanda é concorrencialmente sensível. 51,4% entendeu que o compartilhamento de informações sobre licitações, no contexto do caso concreto, é concorrencialmente sensível. 55,8% das pessoas entendeu que o compartilhamento de informação sobre políticas de marketing e promoções já implementadas, no contexto do caso concreto, não é concorrencialmente sensível. Então, ganhou, essa defesa ganhou esse ponto. 65,4% das pessoas entendeu que o senhor Jobim trocou informações concorrencialmente sensíveis. E 52,4% das pessoas sugere a condenação do senhor Jobim e das 77 táxis. 52%? 52,4%. Eu acho que a gente não vai ter tempo de ouvir comentários. Pode? Bem, então, autorizado aqui pelo organizador aqui, quem gostaria de voluntariar? Quem votou contra e gostaria pela condenação? Então, Rodrigo Zingales pela condenação e eu gostaria... Não. É óbvio que ele... Espera só um minutinho. Não tenho, mas acho que posso ter, né, o número de pessoas que votou. Ele absolveu. Tá. Absolveu, né? Você absolveu? Então... O Rodrigo foi 106 respostas foram recebidas. Rodrigo Zingales vai justificar porque ele votou pelo arquivamento e eu gostaria que alguém se voluntariasse também para brevemente explicar por que votou pela condenação. Pode, doutor Rodrigo. Foi bem apertado, né? Alô, alô. Bom, primeiramente, parabéns a todos. Além da parte técnica, foi muito divertido e acho que todos agradecem por esses momentos aí. Bom, primeiramente, eu queria fazer um comentário que é, se nós estamos analisando aqui o caso pela regra da razão, qual seria a relevância de definirmos se as informações trocadas seriam ou não concorrencialmente relevantes? Eu explico isso por quê? Porque se eu estou indo para a regra da razão e a gente tem aqui uma lei que fala em responsabilidade objetiva, para uma responsabilidade objetiva eu entendo que eu preciso ter um fato, um ato, um dano e um nexo de causalidade, ainda que possamos dizer que a lei fala em potenciais efeitos. E aí, um ponto será que quando eu estou falando em potenciais efeitos, eu não tenho que demonstrar, no mínimo, o dolo ou a culpa? É um ponto que eu tenho para colocar aí. Esse é um ponto importante para eu entender que eu não poderia votar pela condenação, porque eu estou pela regra da razão. E o segundo ponto eu senti muita falta da verificação dos efeitos. Então, eu não consegui verificar ou não consegui obter a informação da parte acusatória se, por exemplo, houve um aumento de preços para os clientes. Eu não consegui obter da parte acusatória
se houve, de repente, uma redução do valor pago aos taxistas. Eu não consegui obter, ou melhor, eu entendi que durante esse período houve entradas. E se houve entradas, significa que houve concorrência. Então, aquela prática, ela não gerou um efeito líquido negativo à concorrência no mercado. Então, foram por essas razões que eu entendo que não deveria ser condenado nem o nosso querido ator, nem a empresa. Obrigado. Bem, ele, na próxima vez, pode trocar de advogados. Que não recebe honorários. Que não receberam os honorários e fizeram realmente um trabalho muito bom. Mas eu até vou deixar o painel comentar, mas eu queria, se alguém quisesse voluntariar também. Se não quiser, alguém que votou contra. Eu estou achando estranho, vou achar que houve uma fraude no sistema de votação. Quem que votou? Na medida em que não estão aparecendo Brasil está pessoas vivendo um momento de maioria silenciosa, que queiram justificar a sua posição. Eu acho que, enfim, double check manual, está sendo contestada a votação. Então, está sendo contestada a votação. Bem, quem votou pela absolvição, por favor, levanta a mão. Não, teve gente que votou pela condenação. Pessoal, desculpa. Acho que a impugnação de vocês não... Acho que as pessoas só não querem se indispor com o doutor Eduardo. Eu acho que a pessoa... Me parece o seguinte, com todo respeito. O julgamento foi como regra da razão, mas todo mundo tinha o cacuete do per se. Alguém mais do painel gostaria de comentar? E aí, com isso, eu vou encerrar e passar para o doutor Eu vou só fazer Márcio. um comentário. É que, enfim, eu acho que tem um ponto interessante. Aí eu não estou falando mais como acusador. Eu acho que tem duas discussões. Tem uma discussão interessante nesse caso, que é o CAD raramente, quando está lidando com regra da razão, está lidando com pessoas físicas. Acho que esse é um ponto relevante, né? Porque o Zingales falou a questão da responsabilidade objetiva. Então, assim, o que tem de interessante nesse caso é isso. Como é que, se você tem um padrão de prova baseado em responsabilidade objetiva, em análise de efeitos potenciais, que é algo que você não precisa individualizar muito a conduta, e aqui a gente também tinha que tentar individualizar a conduta da pessoa, né? Porque se fosse um cartel clássico, era bem mais fácil, né? Essa relação e o debate não precisava nem ter acontecido. Em relação aos efeitos, Rodrigo, tinha um problema que a gente não podia inventar fatos, né? Então, assim, o Gabão até inventou uns aí, mas a gente não podia inventar fatos. O Gabão podia mentir, e mentiu a rodo, todo mundo viu, mas a gente não podia inventar fatos, né? E aí, por isso que a gente não tinha dificuldade de falar de efeitos. Eu só digo duas coisas, assim. A distribuição, que me chamou a atenção do resultado, analisando os fatos, é só que o item que teve mais condenação, na minha opinião, não é passivo de condenação, que é a discussão de RH. Tá? Que me chamou muito a atenção. Por quê? Porque, na verdade, a diferença do caso que a Amanda citou, nos Estados Unidos a condenação incluía toda a indústria de tecnologia. Então, sim, era específico da indústria. Aqui era um segmento, então, e não é um setor intensivo em trabalho. Então, assim, só me chamou a atenção que esse foi o item mais condenado em proporção. A outra questão a diferença foi tão pequena, 4 votos, que eu acho que a gente pode discutir teses à vontade, assim, mas o grande ponto faltou o Dr. Jobim ser simpático. No fundo é isso, gente. Eu falei, se eu tivesse o lugar dele, mostra os filhos, mostra a criança, chora. Faltou isso, porque a diferença... Eu já fui condenado, você quer mais? Agora ainda vai passar raiva na cadeia, mas tudo bem.
o réu primário, hein? A defesa gostaria de comentar alguma coisa. Eu queria agradecer a todos, porque foi realmente um trabalho muito bom. Eu acho que o resultado ficou, em alguns dos quesitos, ficou bem dividido, né? Mas eu acho que foi um trabalho muito bom dos dois lados. E adorei também a performance do Dr. Eduardo. Queria agradecer a todos e passar a palavra para o Dr. Márcio, que vai apresentar os próximos eventos. Peço a todos que se mantenham na sala. Eu não sei se nós devemos nos manter aqui. Sim.